Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Alan Andrade de Lima, minha idade é 14 anos. Moro aqui mesmo em Jardim de São Paulo, Recife. Sou um cara que gosta de estudar, faço estágio pela manhã, à tarde estou na escola. Sou muito viciado em internet, não nego pra ninguém. Quando tem aquelas dúvidas que não tem como tirar com o professor, sempre corre pra internet, pra quando eu chegar na escola no outro dia, ter o assunto em mão pra poder chegar e já saber. Hoje ainda me lembro logo numa revisão que teve aí sobre verbos. Hoje não consegui entender o assunto. Fiquei em casa de 8 horas até 1 da manhã. MSN, que eu sou viciado pra caramba, deixei de lado. Eu cheguei no colégio com meio dúvida, mas deu pra entender o assunto. Se eu tivesse uma oportunidade assim de aprofundar mais no assunto sobre a língua portuguesa, sobre os assuntos que eu estava em dúvida ou até mesmo nos novos, se tivesse essa oportunidade, estaria lá. Bom, Alan, a gente já conheceu a sua escola, linda. Conta um pouquinho pra gente como é essa sua relação com a língua portuguesa, suas dúvidas, o que a gente pode contribuir com você. Sim, dúvida a gente sempre tem. Quando a gente não tem um apoio maior devido a termos de alunos falarem muito, a gente não conseguia sempre profundo mais no assunto, vou na internet, para depois no final não me prejudicar. Apesar da professora passar todo o conteúdo, às vezes você sente que pelos colegas fica um pouquinho difícil acompanhar. Muito. E aí você corre atrás. Pô, que legal isso, né? Estaremos com alguém que gosta muito, né, de estudar, que corre atrás, isso é sempre bom. Porque às vezes deixa sempre dúvida em algumas coisas, por causa que no momento a gente estuda de um jeito e acaba em outra frase sendo de outro jeito, e às vezes deixa aquela duvidazinha de qual o verbo que a gente vai tirar dali, tudo, e deixa muita dúvida às vezes. A gente vai poder conversar bastante sobre verbos, principalmente a relação dos verbos para construir sentenças, porque eu acho que a gente precisa sempre ter um foco naquilo que pode contribuir para a gente escrever legal e interpretar melhores textos, né? E para poder contribuir aí com o seu aprendizado, com essa sua busca, nós queremos propor para você algumas ações para a gente estar aí aprendendo juntos, e no final dessas ações a gente quer propor para você cumprir um desafio. Você disse que gosta de internet, certo? Alguma vez você teve a oportunidade de criar um blog? A gente até está fazendo um trabalho, aqui foi focado esse mês na escola, sobre o bullying. Mas aí, sei como é que faz, mas eu nunca fiz não, nunca tive uma experiência de fazer não. Bullying são todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que agridem o outro. Que a gente quer te incentivar e colocar como desafio você fazer um blog que realmente fique bacana, fique legal e propague esse assunto tão importante que é o bullying. Então hoje você vai fazer umas atividades com a Rubiana, depois você vai fazer umas atividades comigo. Se correr tudo bem nesse desafio, a gente tem esse prêmio especial para trazer uma outra novidade para você. Topa o desafio? Com certeza. Então, Alan, eu te trouxe aqui nessa praça porque eu quero te apresentar duas pessoas muito bacanas que eu conheci aqui em Recife. Só que eles tiveram um probleminha de comunicação, é um casal. E eles estão assim, digamos, com um desentendimento, sabe? Que é o Rutílio e a Cira. Tudo bom? Ela não tá me dando muita bola, não. E não tá, né? A gente percebeu, viu, Rutílio? Por isso que eu te trouxe aqui, esse é o Alan, e ele vai ajudar você a se aproximar da Cira e tentar aí resolver esse problema de comunicação que vocês tiveram.
Só que para isso, Alan, nós iremos ler algumas frases que o levarão ao encontro da Cira. Mas para ele conseguir se aproximar dela e chegar ali no círculo da reconciliação, ele precisa fazer a concordância correta do verbo. E você é que irá ajudá-lo com isso. Então, olha a sua responsabilidade, o seu compromisso aí. Porque se o Rutilio falhar na concordância do verbo, eles ficarão eternamente separados por causa do problema de comunicação. Olha aí, confiando em você, hein? Vamos lá, vamos lá. O Rutilio, ele vai falar a primeira frase e vai ficar assim um branco na fala dele, que é onde você vai completar o verbo fazer. Então presta atenção. Por favor, deixe que eu me aproxime. Tantas horas que eu estou aqui. Quando a gente tem o verbo fazer, para indicar horas, para indicar tempo. Por que tanta certeza assim? Porque eu sou um bom poético e sei como é que a gente deve fazer para se aproximar de uma querida. Então, se tem aí, minha querida, por favor, deixe que eu me aproxime. Faz tantas horas que não me olhas. O verbo fazer, quando ele indica tempo transcorrido, ele é impessoal. Então, de fato, ele fica no singular. Muito bem, Alan! Ei! Você aumentou aí as esperanças do Rutilio. Eu percebi que ela olhou para o Rutilio algumas vezes, eu acho que ela está quase cedendo aos encantos, mas ainda falta muito para chegar no ciclo da reconciliação. Acho que com a nossa ajuda ele vai conseguir chegar lá. Isso mesmo! Pode deixar. Não pense que eu estava com outra. Bem que me pediu. Agora ele precisa usar o verbo fazer. Não pense que eu estava com outra. Eu fiz bem o que me pediu. O verbo ele vai concordar com o sujeito da oração. E como o sujeito é a primeira pessoa do singular eu, o verbo fica conjugado na primeira pessoa do singular. Eu fiz bem o que me pediu. Rutilio, por favor, mais um passo para conquistar a sua amada. Não pense que eu estava com outra. Eu fiz bem o que me pediu. Faltam 3 passos para a gente ver o fechamento dessa história. A terceira sentença é essa. Centenas de estrelas no céu, pouco comparando ao tamanho do amor que eu tenho por você. Centenas de estrelas no céu é pouco comparado ao tamanho do amor que eu tenho por você. Centenas de estrelas do céu é pouco comparado ao tamanho de meu amor por você, concordando aí com o predicativo que está no singular. Então eu vou dizer para você que o Rutilio anda mais uma casa. Centenas de estrelas no céu é pouco comparado ao tamanho do meu amor por você. Ela só está apenas se fazendo de dura, mas ela está gostando. No final a gente vai ver o final feliz. Também acho que... Culpado dessa situação, eu, sempre sem jeito. Ainda o verbo ser. O culpado desta situação sou eu, sempre sem jeito. Muito bom, Alan, porque aqui, verbo na primeira pessoa sou eu, né? E se ele assumir a culpa, ele reconquista ela? Ela se derrete mais do que já está derretida. Você entende muito de mulher, hein, rapaz? Eu tenho certeza disso, igual. O culpado dessa situação sou eu, sempre sem jeito. Você pode se aproximar mais uma casa. Tá, estou chegando. E a última sentença, Alan, é a sentença que irá definir esse jogo. Vamos conversar? Remédio para tudo nessa vida, menos para curar o amor que sinto por você. Qual é a concordância correta do verbo haver, Alan? Vamos conversar. Há tudo nessa vida. O verbo haver, ele exige uma atenção especial de quem escreve, de quem usa adequadamente a língua. Porque no sentido de existir, ele sempre será impessoal. Impessoal é quando não tem um sujeito da ação. Ou seja, ele ficará no singular. A gente conjuga na terceira pessoa do singular. O mesmo acontece quando ele indica tempo transcorrido. Assim como o verbo fazer, ele também fica na forma singular da terceira pessoa. A gente só vai fazer a concordância com o sujeito
quando ele não está em nenhum desses dois casos. Portanto, você fez muito bem a concordância. Rutilio irá encontrar-se com a sua amada, restabelecer essa relação que foi rompida devido à língua. E, por favor, leia para a gente. Vamos conversar. Há remédio para tudo nessa vida, menos para curar o amor que sinto por você. Pois sempre há remédio e uma flor. No próximo bloco, o Alan vai ter que organizar uma história que está muito mal contada. Quem topou o desafio de hoje é o Alan. Ele tem 14 anos, gosta muito de internet e foi desafiado por nós a escrever seu próprio blog falando sobre bullying. Muito bem, Alan. Eu te trouxe aqui para a nossa atividade, agora só eu e você, para a gente continuar aí vendo o conteúdo de português. A atividade que eu preparei para você é com leitura e é com interpretação de texto. A gente vai começar por imagem, a gente vai bem tranquilo, vou te levar numa banca que eu criei para você e para nossa atividade. Ela fica bem ali. Vem cá, eu vou te mostrar. Aqui a gente tem algumas imagens, então eu vou explicar para você. Elas estão assim, meio fora de ordem, do jeito que elas estão, não necessariamente elas contam alguma coisa. Mas se a gente conseguir organizar elas numa determinada ordem, elas podem contar uma história pra gente. Onde você acha que começa a história? A gente vai organizar ela num lugar. Essa daqui vai ser então a nossa primeira imagem. Conta pra mim como é que foi essa história aqui, como é que ela começou? Você me deu essa primeira... O carro dele quebrou. O carro dele quebrou. Ele foi tentar ajudar, foi tentar consertar. Viu que não tinha como, foi chamar os amigos. Aí ninguém apareceu, ele acabou deixando o carro lá e voltou. Aí nisso não botou seta nem nada e deixou o carro no meio da rua. Provavelmente viu um motorista desprevenido ou alguma coisa do tipo, acabou batendo no carro dele. E os vizinhos vieram só ver no último, quando já tinha batido no carro dele. Eu tenho aqui uma tentativa de uma outra pessoa contando essa história. Uma pessoa que talvez estivesse um pouco mais confusa, assim. Não soubesse direito como contar. O personagem dela chamava Jorge. Falou assim, Jorge enguiçará com o carro. Eu acho que enguiçará não coube bem. Por quê? Porque aí tá mais para que o motor parou. Parou, né? Qual a diferença do parou para o enguiçará? Ela disse no futuro, enguiçará. Enguiçará é futuro. E quando você falou enguiçou. parou, enguiçou. Parou, ou então enguiçou. Estaria no passado de todo jeito, Estaria mas no aí passado. foi no que ele parou ali agora. Exatamente, e ela botou já né? no futuro. O carro enguiçou. O verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu vou estar falando no plural ou vou estar falando no singular. Eu vou estar falando de mais de uma coisa ou de uma coisa só, né? Então, sempre que eu tiver com um sujeito plural, o meu verbo vai estar no plural. Sempre que eu tiver um sujeito no singular, o meu verbo vai estar no singular, tá? Isso de uma maneira bem geral. Vamos para a segunda. Ele tentara fazer o carro pegar novamente, mas não consegue. Aqui no passado e aqui Tá no presente. consegue estar no presente. Numa mesma frase, ele está no passado e no presente, e aí eu fico na dúvida de que tempo verbal que está acontecendo a história. Vai perder a unidade, né? Vai deixar o meu leitor confuso. Aí a história não ficou clara. Ele tentou fazer o carro pegar novamente, mas não conseguiu. Bom, aí a história continua. Como essa pessoa continua nessa cena aqui, contando essa história? Haviam casas perto e Jorge, caminhando até ela, pediu ajuda, mas ninguém o ajudou. Haviam casas. É, né? Ela usou o plural. E havia casas, não haviam casas. O verbo haver no sentido de existir, o verbo vai estar sempre no singular, sempre na terceira pessoa do singular.
esse verbo é considerado impessoal, não tem sujeito para ele. Pediu, concorda com quem? Concorda com o Jorge. Ele pediu. É uma pessoa só, singular, concorda com a pessoa, concorda com o número, mas ninguém o ajudou. Ajudou quem? Jorge. Havia casas perto. Jorge caminhou até elas e pediu ajuda, mas ninguém o ajudou. Ele desiste e voltava desolado para o carro. Desiste? Seria desistiu? Ele desistiu e voltou desolado para o carro. Aí sim eu mantenho essa unidade de passado, né? Mantendo o meu sentido, a coerência da minha história. A história está chegando no final. Um motorista maluco batendo na traseira do carro de Jorge. Nossa, eu até li como se não tivesse ponto final, né? Porque esse verbo batendo dá uma ideia de que a ação não terminou, né? Parece que vai continuar acontecendo mais coisa, né? Dá para dar uma sensação melhor de fim? Bateu. Um motorista maluco bateu na traseira do carro de Jorge. E ainda tem a ver com o resto da nossa história que tá no passado. Muito bom! E tem a ver também com o sujeito dessa frase, que é um motorista, né? A frase que a pessoa finalizou contando essa imagem aqui foi: com o estrondo, todos os moradores da casa abriu sua janela. Todos os moradores da casa abriu sua janela. Eu posso deixar, de acordo com a norma culta, essa frase dessa maneira? Com o estrondo, todos os moradores das casas abriram suas janelas. Muito bom. Ele precisa concordar com o sujeito. Acho que todo esse conteúdo de concordância verbal, a regra geral, os casos especiais, até concordância nominal que a gente viu aqui, vão te ajudar bastante a escrever esse seu texto sobre bullying no blog que a gente te propôs. Parabéns pelo desafio de hoje, muito bem cumprido. Obrigado. Hoje nós trouxemos você aqui para contribuir na questão do bullying. Você já escreveu algumas coisas, você já tem algumas informações e hoje você vai conhecer uma pessoa que vai acrescentar ainda mais nessas suas ideias. Obrigada, Inácio, por nos receber aqui. A gente trouxe o Alan, ele tem uma proposta de escrever num blog um texto sobre bullying. Ele já tem uma pesquisa, algumas coisas, já era um assunto que ele já tinha escrito algumas coisinhas sobre isso antes, mas a gente achou que seria legal ele encontrar com você e enriquecer esse material que ele já tem, né? Abrir um pouco aí os horizontes, obter um pouco mais de informação por alguém que está aí se movimentando para lutar contra isso, né? Há 2 anos atrás nós criamos aqui em Pernambuco um movimento educacional denominado Confraria da Educação. E em 2009 nós tínhamos escolhido o tema Combate à Violência Escolar, Bullying Educacional. E hoje Pernambuco é o primeiro estado da federação que tem uma lei de combate, prevenção e diagnóstico ao bullying. Nós terminamos ontem, por coincidência, de elaborar um cordel que eu queria deixar em suas mãos, que é justamente um cordel em que nós tratamos a temática de combate à violência escolar justamente com a cultura regional. E eu espero que nós possamos contribuir com você nessa sua missão. Em 2008 tinha acontecido uma pesquisa aqui no estado brasileiro em 6 estados. E nesses estados, de 12 mil alunos, 70% desses alunos sofriam essa prática de violência escolar. A gente fez uma peça e a cada professor foi levando mais entendimento pra gente, dizendo qual o significado da palavra, que significa amedrontar ou ofender alguém. E a gente quer aumentar mais, para que a gente possa ter na sociedade da gente pessoas que não pratiquem isso, e sim que possa conviver com a diferença um dos outros. É uma intolerância às diferenças. Se o menino tem os olhos puxados, é o China. Se ele é um pouco mais gordo, é o gordão. Se ele manca, é chamado do pato e assim por diante. O bullying pode ser, portanto, tanto ofensa física quanto ofensa também psicológica. A gente pode resumir isso tudo em aceitar as diferenças e saber viver numa comunidade? Sim, e que não é fácil. Inácio, é muito bom a gente poder contar com a sua presença nessa nossa trajetória juntos. Você contribuiu muito com o conteúdo, não só trazendo informações novas, né? Mas também mostrando um exemplo de alguém que está tomando uma atitude diante dessas informações, né? E agora a gente vai transportar tudo isso para o blog, né, Alan?
Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Dando umas atualizações aqui no blog aqui, só pra deixar bem claro aqui o ponto, tudinho. Você mudou o seu texto depois do encontro de ontem? Com certeza. Eu sabia de algumas coisas, mas algumas coisas assim, tinha dúvida. E ontem, quando a gente conversou, foi conversando, mesmo sem ter muitas perguntas e tal, agora com o que ele foi falando, foi tirando as dúvidas, tudinho. E o que eu não sabia também foi acrescentado, que é o que eu tô passando aqui agora também para atualização. Em que pé que tá o blog agora? Tava fazendo algumas atualizaçõezinhas, mas eu tô fazendo o possível para poder ficar bem legal mesmo pra pessoa ver. Que legal! Bullying, por ser uma palavra estrangeira, a gente deixa aí em letra itálica, ou itálico ou aspas. Acho que pode ser só diga não ao bullying, alguma coisa assim, alguma coisa mais convidativa, né? Porque eu acho que o título ele não precisa revelar já o conteúdo do texto, mas convidar o leitor. O título ele tem duas funções, pelo menos, que é atrair o seu leitor, então por isso que é interessante que seja um título criativo, original e tal, e também sintetizar um pouco a ideia do seu texto. Alan, o seu blog ficou muito jóia. O texto que você tem alimentado, o texto que a gente reviu aqui para você alimentar o seu blog, também acho que ele dá conta de tudo aquilo que a gente conversou com o Inácio, de todas as dicas. E a Marília, então, tem um bom anúncio aí para te fazer. Exatamente. Logo que a gente se conheceu, você falou que estava muito preocupado com o mercado de trabalho, gostava muito de informática. E a gente queria trazer outra coisa que vai te ajudar para sempre também nessa área que você escolheu, que é um curso de CorelDRAW e de Photoshop. O olhinho dele ficou cheio de lágrimas. Obrigado mesmo, por causa que só assim vai poder não só servir para mim, mas como também para continuar a atualizar o blog. A regra geral da concordância verbal é que o verbo deve sempre concordar com o sujeito. Mas qualquer sujeito pode se enganar, pois há várias exceções à regra. Por isso, estudar cada caso de concordância é fundamental para falar e escrever bem. Eu e você podemos aprender isso, mas talvez eu ou você possa ter alguma dúvida. Muita atenção com as concordâncias e até o próximo programa.